Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das máquinas mais incríveis do corpo humano, o músculo. Entender como ele funciona, desde a menor molécula até a falha clínica, não é só decoreba para a prova, né? É, na verdade, a base para a gente poder diagnosticar e tratar bem nossos futuros pacientes. Então, vamos nessa! E só para a gente estar na mesma página, toda a nossa conversa aqui é baseada naqueles livros que já são nossos velhos conhecidos, como o Tortor e Nielsen e Anatomia Orientada para a Clínica. A ideia é pegar esses conceitos que são super importantes e transformar numa história que faça sentido. Então, qual é o nosso plano de voo para hoje? Primeiro, uma visão geral do sistema músculo-esquelético. Depois, a gente vai dar um zoom num músculo específico para entender a anatomia na prática. Aí, vamos investigar de onde vem o comando para ele agir e qual o combustível que ele usa. E para fechar, vamos ver o que acontece quando essa máquina toda falha. Parte 1. O sistema músculo-esquelético. É aqui que o espetáculo começa. Sabe, desde andar e correr até o simples ato de piscar, tudo, absolutamente tudo, depende da integração perfeita desse sistema. Para a gente poder conversar sobre movimento, a gente precisa falar a mesma língua, certo? E a anatomia tem um vocabulário super preciso para isso. A flexão, por exemplo, nada mais é do que diminuir o ângulo de uma articulação. Pensa em dobrar o cotovelo. É isso. Cada movimento tem um nome e uma definição exata. E quem são os grandes jogadores desse time? Basicamente são três. Os ossos, que são o nosso andaime, a estrutura, as cartilagens, que funcionam como amortecedores, protegendo as articulações, e, claro, os músculos, que são os motores que geram a força. É a sintonia fina entre esses três que permite que a gente faça, bom, tudo. Parte 2. Anatomia de um movimento. Para a coisa toda ficar menos abstrata, vamos focar em um músculo que todo mundo conhece de nome, o bíceps braquial. Ele é um caso de estudo perfeito de como a forma de uma estrutura dita exatamente o que ela pode fazer. Olha só a ficha técnica do bíceps. É uma arquitetura muito precisa. Ele tem duas cabeças que nascem em lugares diferentes da escápula, mas que se unem para se prender lá no rádio. E é justamente esse design, controlado pelo nervo músculo cutâneo, que define os movimentos que ele consegue fazer no antebraço. E aqui vai uma dica de ouro, daquelas que separam os bons profissionais. Todo mundo associa o bíceps a fazer muque, a flexionar o cotovelo. Mas a função mais potente dele, na verdade, é a supinação. Que é o quê? É o movimento de virar a palma da mão para cima, como se você estivesse usando uma chave de fenda. É aí que o bíceps mostra sua força de verdade. Beleza, já entendemos a peça, a estrutura, mas como é que ela liga? O músculo não decide se contrair sozinho, né? Ele precisa receber uma ordem. Vamos para a parte 3, o comando para agir. A gente vai seguir o caminho do sinal elétrico do cérebro até a fibra muscular. Pensa assim, o cérebro manda uma ordem que desce pela medula e ativa um neurônio motor. Esse neurônio solta acetilcolina lá na junção neuromuscular. Isso dispara uma onda elétrica, um potencial de ação, que corre por toda a membrana do músculo, o sarcolema. E aqui vem a parte mais legal. Essa onda elétrica mergulha para dentro da fibra muscular pelos túbulos T. Ao fazer isso, ela avisa o retículo sarcoplasmático para liberar uma avalanche de íons de cálcio. É o cálcio que age como a chave, destravando a maquinaria e permitindo que a actina e a miosina se liguem e façam o trabalho pesado da contração. Certo, parte 4, a energia para a contração. Esse comando neural e todo esse processo de contração muscular são operações que gastam uma energia absurda. Então a pergunta é, de onde vem todo esse combustível? Pensa um pouco. Toda vez que a miosina se agarra na actina e a puxa para gerar força, qual é a molécula que está pagando essa conta? Qual é a moeda de troca energética para esse trabalho todo? A resposta, claro, é o nosso famoso ATP, o trifosfato de adenosina. Ele é a moeda corrente de energia da célula. A quebra do ATP energiza a cabeça da miosina, permitindo que ela puxe a actina. Mas e isso é crucial. Um novo ATP é necessário para fazer a miosina soltar a actina e se preparar para o próximo ciclo. Sem ATP novo, o músculo fica travado, que é o que acontece no rigor mortis. E chegamos à parte 5, quando o sistema falha. É agora que a gente conecta toda essa fisiologia com o nosso dia a dia na clínica. O que acontece quando alguma dessas peças, desde o sinal do nervo até a produção de energia, começa a dar defeito? Vamos comparar. De um lado, um músculo saudável, que tem força e controle. Do outro, o que a gente vê numa miopatia. O quadro clínico é bem diferente. Surge uma fraqueza, que geralmente é proximal, ou seja, mais perto do tronco, e simétrica, nos dois lados do corpo. E a fadiga, que não é um simples cansaço, é um sintoma-chave, muitas vezes incapacitante. É importante saber que o universo das doenças musculares é bem grande.
A gente tem miopatias inflamatórias, em que o próprio sistema imune ataca o músculo. Temos doenças bem na junção neuromuscular, como a miastênia gravis, que é um clássico problema de comunicação. E muitas vezes, a fraqueza muscular é só a ponta do iceberg de uma doença sistêmica maior. E assim a gente fecha o nosso ciclo. Fomos o sistema inteiro até a molécula, da função perfeita até a doença. O músculo é, sem dúvida, uma obra de arte da bioengenharia. E a pergunta que fica pra gente, futuros médicos e cientistas, é: à medida que a gente desvenda mais e mais esses segredos, qual vai ser o próximo grande avanço para conseguir consertar essa máquina quando ela falha? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.